Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 26/3. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos então aqui falar num dia em que o Ibovespa subiu bem, aí uma alta de 1,76%. Antes de mais nada, eu te peço para se inscrever gratuitamente aí no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para se inscrever é simples, o procedimento basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor o cursor do mouse em cima dessa imagem, vai aparecer a opção para se inscrever no canal gratuitamente. Aí, para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aí no card que está aparecendo para você aqui no topo da tela e siga os procedimentos que vão abrir aí na página que vai ser aberta. Vão ter os procedimentos para que você possa receber aí essas recomendações no seu celular, no seu desktop, enfim, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Nesta análise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar e volto para as ações aqui falando de PTR4, Vale 3, JBSS3, Engie 11, TIM P3, Elican 3, Lame 4. Depois de Lame 4 a gente vai falar aqui de GGBR4 e BRDT3. Ibovespa no dia de hoje, alta de 1,76%, sinalização de fundo, retorno para cima da zona de resistência, agora tendo alguns desafios pela frente. O primeiro nível seria um fundo aqui anterior, e outro nível também de resistência ali na faixa dos 96.500 pontos. Então, primeiramente 95.793, depois 96.500 e aí mais relevante mesmo, os 98 mil pontos, uma região que o Ibovespa não deveria ter voltado para baixo desse patamar. Mas enfim, voltou e está aqui nessa região de suporte. Candle forte de alta, por enquanto dentro de uma correção desse forte movimento para baixo. Mantendo-se dentro de um cenário, vamos dizer assim, mais de um retângulo, considerando isso aqui uma pequena fugida do retângulo e depois retorno para baixo. Aqui seria um dos objetivos de um movimento de subida do Ibovespa, mantendo-se desse cenário de indefinição. Mas ainda fica com um viés um pouco maior de baixo, porque esse movimento perde a mínima do que no anterior. E o cenário que eu falo, um viés um pouco maior de baixo, é desse movimento começar a perder força e depois gerar topo descendente, seria a sinalização mais negativa para o índice. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. No gráfico de 60 minutos do índice, tendência de alta, não voltou a trabalhar abaixo da região aqui de média, móvel de 13 períodos, que apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora, e manteve-se aqui para cima, apoiando um pouco mais a operação de compra a favor dessa nova tendência de alta. Para o próximo pregão, se abre o dia caindo, já vindo com fechamento para baixo dessa região de 95.100, para baixo ali da média, para baixo aqui de um pequeno topo, que a gente olhar mais para o gráfico de 10 minutos ou mesmo 15 minutos, vai ficar um pouco mais claro essa região aqui, ó. Então, se abre para baixo, abre caindo, vem para baixo dessa região de 95.100 que eu cheguei a mencionar, vem para baixo desse patamar, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixo no gráfico de 10 minutos, fica mais para se operar na ponta vendedora de day trade. Seria algo mais interessante na minha avaliação, ou seja, vem aqui para baixo, e topos descendentes no gráfico 10, 5 minutos, mais interessante para a ponta vendedora. Para a ponta compradora, ainda está apoiando mais a operação na compra, porque está dentro de um movimento de alta no dia 60, está em cima no patamar aqui de resistência imediata desse fundo anterior, localizado em 95.770, até um patamar de 96.040. Então, seria dois níveis aqui, 770 e aqui 96.040. Acima disso, outro nível de resistência já vai ficar mais lá para essa região de início de um gap de baixa na faixa dos 96.720 e 97.175. São os próximos níveis de resistência para o índice. Dentro desse contexto ainda de se ter sinalização para cima, se abre aqui caindo, ou seja, vem aqui um pouco mais para baixo, gera um início de pregão, um candle de força aí fechando bem nos primeiros 10 minutos, dá para se buscar alguma compra ainda de fundo ascendente, com stop abaixo da mínima dessa região de fundo, tentando pegar a continuidade, voltando para o gráfico de 60 minutos, a continuidade do movimento de subida e invadindo mais essa região de resistência no índice. Mas lembrando sempre que para venda, bateu nesse nível de resistência, como está batendo, gera sinalização para baixo de topo, aumenta a probabilidade de entrar movimento de baixo. Suporte mais importante depois desse patamar de 95.120, 95.020, faixa de suporte, fica mais para a faixa dos 94.580, o outro nível de suporte. Depois disso, a mínima do dia, que é aqui junto com o gap do dia de hoje, ou seja, junto com a mínima do dia 94.170 até o gap 94.065. Partindo para o dólar, no dia de hoje a gente teve um dólar aí subindo, está tendo ainda uma alta de 0,53%.
mas da configuração já de movimento de queda. Um candle de recuperação com a configuração de movimento de baixo, faz um movimento de alto, faz um movimento de baixo, para quebrar essa sequência, superação da máxima do pregão de hoje. Mas vamos lá para o gráfico de 60 minutos, onde a gente teve aqui o dólar gerando uma tendênciazinha de baixo, mas no pregão de hoje deu uma indefinida na tendência. Dólar abriu subindo, veio para cima dessa região aqui, ó, algo até semelhante a um ombro, cabeça a ombro, né, invertido. Vem para cima dessa região aqui, fica muito mais para se buscar a operação de compra. Melhor ainda se fosse através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima dos 3.879, usando o patamar que era de antigo suporte, aqui desse fundo, que virou resistência e aqui também resistência. Vem aqui para cima, fundo ascendente no G10 ou pivô de alta no G10 acima de 3.879, mais interessante para a ponta compradora, porque o próximo nível de resistência um pouco mais relevante ficaria na faixa dos 3.900, 3.908 e aí depois disso lá em cima, 3.938,50. Para a ponta vendedora, tentou aqui subir e veio para baixo, ou mesmo veio aqui já para baixo, abriu caindo, fica mais para se buscar a venda abaixo desse patamar aqui, ó. Que, vou jogar no gráfico de 10 minutos, é essa região aqui assim, ó. Abaixo dessa região, abre caindo, dá uma limpada no gráfico, aqui está uma bagunça, dá uma limpada no gráfico e gera topo descendente, não precisa ir lá embaixo, mas gera um topo descendente, o pivô de baixo, preferencialmente para baixo dessa região de 3.867. Olha como essa região é bem testada no dólar. Essa região por volta dos 3.867. Como aqui era suporte, resistência, resistência, suporte, 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 suporte. E aqui funcionando novamente como patamar de suporte para o dólar. Ou seja, vem para baixo dessa região, topo descendente para baixo dos 3.867, mais interessante para a ponta vendedora e, consequentemente, aumentando a probabilidade de queda para o dólar. Mas enquanto permanecer acima dessa região e dos 3 e vindo ainda mais para cima dos 3.879, mais interessante para a compra no dólar através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. PETR4 no dia de hoje, que alta de 4,72%, o ativo tinha dado uma pancada para baixo, dando um sinal de enfraquecimento dessa tendência de alta quando volta muito forte para baixo dessa região, se aproximando do gap, até me interessaria muito mais de entrada em cima da região de suporte, mas terminou que não chegou a bater necessariamente nesse patamar e gera um gap de alta. Em cima, esse gap aconteceu aonde? Pulando a antiga resistência. Então, ponto positivo para Petro, fechamento acima da média móvel de 13 períodos, manutenção da tendência de alta e retorno para um cenário gráfico mais positivo para Petro. Ou seja, se isso aqui era um andar que tinha sido superado e era interessante ter se mantido acima desse patamar para focar ainda mais em uma operação na ponta compradora, ou se afastando um pouco mais dele também seria oportunidade de compra, acima dessa região, recuo principalmente até num gráfico de 60 minutos que ficou com o movimento mais esticado para cima, recuo do preço que está batendo na resistência aqui agora, ficou aqui mais de lado, faz um recuo, gerou fundo ascendente ou pivô de alta no G60, favorece a operação mais na ponta compradora, na Petro, ou seja, sinalização de alta que permaneça acima dessa região dos 27,75 aqui no gráfico diário. Melhor ainda se permanecer acima dos 27,85, que é esse topo aqui do gráfico semanal, ou seja, a Petro voltando a fechar a semana acima dos 27,85, vai manter a expectativa de poder buscar caminhar a sua tendência de alta de médio prazo, caminhando ali para a faixa dos 30 pila. Vale 3, dia de hoje, alta de 1,47%, recomendei uma compra na superação da máxima do pregão anterior em R$ 50,32. Essa compra foi executada, fechou aqui basicamente bem em cima do nosso preço de entrada, um pouquinho abaixo, 4 centavos abaixo. Pegando aqui os dados dessa entrada, 50,32 com stop em 49,15, isso traz um risco de 2,33%, objetivo em 52,66, alocando 22% da carteira em cima de Vale 3 nessa compra aí de fundo na Vale em cima ali das médias. Depois disso vamos falar de JBSS3, que eu recomendei uma compra na superação da máxima do pregão de hoje, só que meu stop era um stop pelo G60, ou seja, se gerasse aqui, esse aqui foi o início do pregão, esse candle aqui preto. Se gerasse o pivô de alta na primeira hora de pregão, seria a chance de uma entrada na ponta compradora. E o stop aqui embaixo. Só que ela não conseguiu gerar o pivô de alta e acionou assim, né? Oscilou para baixo do stop que eu tinha definido. Então cancelei a entrada porque oscilou para baixo do nível de stop que eu tinha definido e eu não passei uma nova entrada. Mas o ativo foi lá, acionou o ponto que era um ponto de compra e ganhou bastante força para cima. Ou seja, gerou um sinal de fundo ascendente no gráfico diário. Bateu ali no patamar de resistência, que está ali na faixa dos 15,09, fechou até acima desse patamar, ou seja, manteve seu viés aqui mais positivo. E com esse movimento do G60, a única alternativa que resta agora é, em termos de entrada de correção, e usando estratégia de correção, seria, pelo gráfico de 60 minutos, movimentação para baixo
que proporcione sinalização de alta no G60 acima dessa região, que foi dos R$ 14,75, fica mais para se buscar a operação de compra a favor desse movimento de alta do gráfico diário da JBSS3, que vai também permanecendo aí com o cenário, com um contexto mais para tendência de alta no gráfico diário, a favor da tendência de alta de médio prazo. Inclusive é um ativo que está na nossa carteira aí semanal. ENGIE 11 no gráfico diário, movimento forte para cima, rompeu tudo para cima, só que volta para baixo dos topos. Então, uma sinalização mais negativa, perda de força, assim como aconteceu com a Petro, aconteceu com a JBSS3, mas agora o ativo gerando uma sinalização de fundo aqui no gráfico diário. A superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de se ter aqui um movimento de subida e de recuperação dessa ação. O desafio principal vai ficar justamente na região que começa nos 41,41 e vai até 41,69. Antiga zona de resistência que pode novamente funcionar como um patamar de resistência para a ação. Ideal que a sinalização de alta tivesse acontecido aqui. Abaixo já é um teto para ser um desafio importante para ser superado, mas é um ativo aí para ficar atento a partir do próximo pregão, visto que já gerou uma sinalização de alta, sinalização de fundo e pode confirmar isso na superação dos 40,99, que é a máxima do pregão de hoje. TIM P3 também, um ativo que gerou um grande movimento de subida, rompeu ali o topo anterior, só que volta para baixo do topo anterior, vai ter o desafio aqui de um possível compra e superação da máxima deste pregão, ou aguardar o fechamento aqui acima da média. São duas alternativas, uma um pouco mais cautelosa, uma um pouco mais agressiva, que seria só a superação, e aí vai ter esse desafio logo na frente aqui de resistência, na faixa dos R$ 12,40 a R$ 12,47. Mas enfim, também seria uma sinalização de fundo ascendente no gráfico diário dessa ação. O stop ficaria para baixo da mínima do pregão de hoje. LCAN 3, ativo que gerou aqui uma tendência de alta com essa formação de W, que agora dá uma patinada em cima desse patamar, ou seja, tentando se sustentar acima de toda essa região de topo anterior. Se a gente pegar pela máxima, dá para observar que o papel não está conseguindo fechar acima desse patamar. Está ali brigando, né? Está 39,35, olha só onde é que ela fechou, 39,35 aqui nesse pregão, 39,35 também nesse pregão, fechamento 39,35, 39,35 e aqui a máxima é 39,35. Então o mercado, se conseguir romper aqui para cima, seria uma das alternativas de entrada, o stop poderia ficar até abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar um movimento de subida para esses topos anteriores do gráfico diário. Vai ficar uma relação risco-ganho muito apertada, mas é uma alternativa baseado no gráfico semanal, inclusive até está na carteira também semanal esse ativo, na carteira exponencial, na expectativa de fazer confirmar esse movimento de subida na tendência de alta de médio prazo do gráfico semanal. LAME 4, que desandou para baixo, gerou uma estilingada para baixo, ficou esticada para baixo no gráfico diário. A gente pode ver até pelo afastamento do preço em relação à média móvel de 13 períodos. Aqui está o preço, fechamento, e aqui está a média móvel de 13 períodos. Essa diferença aqui está representando basicamente 2 vezes e 75, mais do que 2 vezes e meia, a volatilidade média dos 10 últimos pregões. Então, pega a volatilidade média, está aqui 2 vezes essa volatilidade, mais do que 2 vezes e meia essa volatilidade média dos últimos 10 pregões no papel. É uma diferença razoavelmente grande. Se a gente pegar aqui o histórico de afastamento entre preço e média, a gente pode observar que, dando um zoom menos aqui bem longo, desde 2010 para cá, são poucas as vezes que tem esse afastamento. Então, assim, dentro desse critério, é uma possibilidade de se ter algum repique de alta. E aí, para buscar entrada na ponta compradora contra a tendência, é uma das alternativas a LAME 4. Tem um risco maior? Tem, porque é tendência de baixa. Mas é um papel que deu essa estilingada, trouxe um candle pequeno, superação da máxima de hoje seria uma das alternativas de compra com stop abaixo dessa mínima. Ou, se ela continuar também gerando um movimento aqui para baixo, esticar ainda mais para baixo, depois que superar, quebrar a sequência de máximas descendentes, também seria a alternativa de compra, tentando sempre trabalhar com stop mais curto através de um candle pequeno, não um candle desse tamanho aqui, porque aí a relação risco-ganho já começa a ficar apertada para a média móvel de 13 períodos. Depois disso, vamos falar de GGBR4, ativo que gerou uma boa alta no pregão de hoje, alta de 2,49%, brigando ali com as médias, fez um movimento para baixo, forte, está tentando se recuperar, gerando um fundo ascendente, só que o que mais me chama a atenção pelo gráfico diário do gráfico 60 minutos dessa ação é que fez um movimento muito forte para baixo e aqui, num primeiro momento, vai sendo uma correção aqui em ABC, né? Até tem umas ondas aqui a mais, mas o fato é, ver o movimento está sendo bem mais fraco do que foi o movimento de baixo. Caso esse ativo abra o próximo pregão já vindo aqui para baixo, me chama a atenção para se fazer uma operação de venda pelo gráfico desses 60 minutos, tentando pegar o próximo movimento de baixo na GGBR4, é um ativo que eu monitoro ali, pensando um pouco mais em uma possível operação na ponta vendedora pelo G60.
Algo parecido com a BRDT3, que fechou um grande candle para cima, veio para cima de toda a região aqui, só que essa região é essa aqui, ó. Então é uma região mais vários toques nesse patamar. Então ela conseguiu fechar acima, ganhou bastante força, fechou bem no leilão de fechamento, né? Ganhou força aí no leilão de fechamento principalmente e a última hora de pregão. Mas enfim, se reverter essa sinalização positiva da última hora de pregão, voltar um candle forte aqui para baixo, também não descartaria a possibilidade de abrir uma venda com stop curto pelo G60, assim como o GGBR4, ou seja, o mercado resolver retornar o que apresentou no pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.